Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Porque tudo o que acontece de bom em nossa vida, de alguma maneira, é resultado da bênção do nosso Deus. E é muito bom estar na sua companhia, é muito bom estar aqui e ministrar a palavra do Senhor, ouvir músicas maravilhosas do Quarteto Arautos do Rei, e é muito bom também ver e ouvir testemunhos. Por falar em testemunhos, no programa de hoje você vai conhecer a história do Jean, que durante muitos anos usou drogas, mas foi resgatado pela palavra de Deus. É interessante que ele tinha curiosidade de conhecer as profecias bíblicas e acabou encontrando livros no lixo. E a partir daí ele se aprofundou no conhecimento da Bíblia e a sua vida foi transformada pelo poder de Deus. Como é bom estar na sua companhia. Deus lhe abençoe. Muito obrigado porque você escolhe estar conosco agora. Você que está aqui no estado de São Paulo, onde está a sede da Novo Tempo, ou você que está em algum outro estado do Sudeste, ou nos estados do Sul do Brasil, lá no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro. E é claro, a gente sempre tem pessoas queridas que nos acompanham do exterior, nas diferentes partes do mundo. É bom ter a companhia de todos e que o nosso Deus, maravilhoso Deus, nos abençoe nesse programa, para que sejam minutos preciosos de verdadeira comunhão com o nosso Pai Celestial. Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família. E chegou a hora, já está no ar, a voz da profecia.
já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. E enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O
céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será Jean Carlos usou drogas durante 24 anos, mas a libertação do vício veio quando ele conheceu a Cristo. E a relação dele com a fé mudou quando ele encontrou 2 guias de estudo da Bíblia no lixo. Isso mesmo, no lixo. E claro, quem vai nos contar essa transformação é exatamente ele, Jean Carlos, que está lá em Fortaleza, no Ceará. Jean, muito obrigada por aceitar contar a sua história aqui no programa. E como foi, Jean, que você começou a entrar no mundo das drogas? Eu viajei mais um colega meu, eu pedi minha mãe, tinha uns 11 anos, e chegando lá, meu amigo comprou um cigarro de maconha e aí me ofereceu. Eu nunca tinha tocado em nada, aí eu provei, mas não gostei, e dali em diante, passando um tempo, uma semana, 2 semanas, fui usando outro, e acabei me apaixonando pela cannabis sativa, conhecida como maconha. E daí fiquei escravizado por 24 anos, porque eu conheci outra droga, como o pó, o crack, a mela. Mas depois de 24 anos, eu resolvi abandonar o vício, não tocar do Espírito Santo, só pode ter sido o Espírito Santo, que eu cheguei para minha esposa e disse que não queria mais usar droga. E aí eu resolvi ir para uma igreja, aceitar Jesus, acabei aceitando Jesus. E aceitando Jesus eu passei 6 anos nessa denominação, mas tinha dúvidas sobre muita coisa da Bíblia que eu lia, e nunca tirava minha dúvida, ninguém nunca conseguiu explicar para mim. E como foi que você encontrou a Igreja Adventista? Chegando em casa, tirei a roupa, troquei e fui dar uma voltinha no Parque do Rio Cocó, de trás da minha casa, que fica um rio. E nesse rio eu encontrei no lixo 2 revistas da Escola Sabatina, falando sobre as vestes sacerdotal, desde Lucifer até a veste de Cristo, passando por Abraão, passou por Adão, passou Abraão, as vestes de José, passou pelas vestes de Davi, até chegar nas vestes de Jesus. E ali eu comecei a ler com um colega meu que tinha achado mais eu esse livro, essas revistas, e ele era gago, não entendia e não sabia ler. Eu comecei a estudar lá e passar para ele a lição, estudando alguns comentários. Comecei a ler para ele e comecei a ficar admirado com o estudo da escola sabatina, mas não sabia que era da Adventista. E ali eu fiquei com aquela lição por uns 4 anos, 3 anos ali, lendo direto, estudando. Mas depois descobri que esse estudo era de uma seita conhecida como a Igreja Adventista, que não é seita, né? Tinha como seita, que um amigo disse para mim. E ali eu comecei a estudar e depois resolvi ir na casa publicadora. Fui na casa publicadora, comprei o livro do Apocalipse, comprando o livro do Apocalipse, comecei a estudar também. E ali eu resolvi sair da igreja onde eu estava e fui visitar a Igreja Adventista. Chegando na Igreja Adventista, o estudo que estava sendo pregado era A Mulher e o Dragão. Justamente o estudo que me convenceu de que a Igreja Adventista é a igreja que guarda todos os mandamentos em um só versículo. E o versículo Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher, que foi lutar com o restante que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E dali em diante eu se tornei adventista e hoje eu sou adventista. Já faz 4 anos. Jean, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe nessa caminhada e que o seu testemunho inspire muitas pessoas a também terem o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Amém. Obrigado. Eu também agradeço muito.
Incrível, não é? Como Deus tem diferentes maneiras de alcançar os seus filhos. Material jogado no lixo tornou-se bênção na vida do Jean, porque aí, a partir daí, ele começou a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, como está escrito no Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus lhe abençoe, Jean, em sua nova vida, e que Deus abençoe todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem, esse programa, assistiram ao testemunho e talvez tenham lutas em relação a essa questão de vícios. Assim como Deus libertou Jean, Ele pode libertar você também. E eu tenho um presente para você, muito querido, este aqui, o DVD O Sentido da Fé, apresentado pelo pastor Felipe Amorim. Mensagem muito atual, muito rica, profunda, que certamente vai abrir nossos horizontes, vai ampliar nossos horizontes para uma compreensão maior da Santa Bíblia. Isso aqui é um estudo bíblico em forma de DVD. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente lhe manda. Você está vendo aí o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você liga em horário comercial. Outra opção é você fazer contato com a gente através do WhatsApp. O número você vê aí na sua tela, anota esse número, manda mensagem de texto dizendo que você quer o DVD, O Sentido da Fé, e nós vamos enviá-lo para você. E eu tenho mais um presente para você. Um curso bíblico que preparei juntamente com o Quarteto Arautos do Rei com o título O Senhor da Vida. Esse curso você faz entrando no site biblia.com.br, ok? Você assiste o material que nós preparamos para você com músicas do quarteto e mensagens bíblicas em forma de diálogo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse curso também. São presentes que a Novo Tempo lhe oferece com muito carinho para que você possa ampliar sua compreensão da palavra de Deus. A gente vai para o intervalo, em seguida eu volto. O título da mensagem de hoje é um pouco assustador, mas calma, fica aí que vai dar tudo certo. Do céu ao inferno. Misericórdia. Que bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E eu quero orar com você agora, antes da gente pensar no tema bíblico preparado para hoje. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, por Tua graça, Senhor, nós, Teus filhos, te pedimos, abre nossa mente, Senhor, nossa compreensão, para que Tua palavra venha como uma luz poderosa e nos guie por um caminho seguro. Humildemente te pedimos, Pai, agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto bíblico preparado aí. Se você tem sua Bíblia e gosta de acompanhar a leitura aí na sua própria Bíblia, vamos ao Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu vou ler os versos 21 e 22. Na minha Bíblia está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então, o texto que nós lemos está falando de Jesus quando vai a uma cidade chamada Cafarnaum. E Jesus, logo no sábado, diz o texto, ele vai à sinagoga, à igreja dos judeus. E ele tem ali a oportunidade de ensinar, de ministrar a palavra. E qual é a reação das pessoas quando ouvem a ministração feita por Jesus? Ou elas se encantam. Está escrito aqui, não é? Maravilhavam-se com a sua doutrina, com seus ensinos, porque ele os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Os escribas eram líderes religiosos. Eram considerados, inclusive, os intérpretes e expositores das Escrituras Sagradas, no caso, o Antigo Testamento.
Mas o que encanta as pessoas com Jesus, está escrito, é que ele prega como quem tem autoridade, não como os escribas. Infelizmente, os escribas não viviam o que pregavam. Não havia coerência entre o ensino deles e a prática deles. Só que quando ouvem Jesus, quando as pessoas veem Jesus, elas percebem que ele não só fala de maneira fluente, bonita, com raciocínio profundo, esclarecedor, mas Jesus transmitia pureza, sinceridade, veracidade. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava, e o povo se maravilhava com Cristo. Agora eu quero convidar você para Mateus, capítulo 11. Volta aí um pouquinho e vamos ao Evangelho de Mateus no capítulo 11. Lembrando que quando Jesus chegou a Cafarnaum e começou a pregar, você ouviu, o povo se maravilhou, se encantou com a pregação de Jesus e com o próprio Jesus. Agora Cristo vai falar a respeito desse povo de Cafarnaum. Está aqui, Mateus capítulo 11. Eu posso começar no verso 20, está escrito assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Jesus repreendendo as pessoas que viram seus milagres, porém não se arrependeram. Versos 23 e 24. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para com a terra de Sodoma do que para com você. Como pode isso? Jesus chega a Cafarnaum, prega, o povo se encanta, se maravilha com Jesus. Algum tempo depois, ao referir-se a esse povo, Jesus diz essas palavras tão fortes: vocês pensam que serão elevados ao céu? E ele responde e diz assim: vocês serão jogados no inferno. Entendendo que o inferno aqui é a palavra grega Hades, que significa sepultura, morada dos mortos. É como se Cristo estivesse dizendo assim: vocês pensam que terão vida eterna? Não, vocês terão morte eterna. Vocês de Cafarnaum pensam que estão salvos? Ei, não, vocês estão perdidos. E Jesus justifica a sua acusação, sua repreensão, dizendo assim: porque se em Sodoma, lembra da história das cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas por fogo por conta da impiedade daquele povo, então o Senhor diz: porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum se tornou a sede de onde Jesus conduzia seu ministério na Galileia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente compreende que Jesus parece ter considerado assim Cafarnaum como o seu lar, a sua cidade. Ainda que ele tenha nascido em Belém, na Judéia, tenha sido criado em Nazaré, na Galileia, mas Jesus foi muitas vezes à cidade de Cafarnaum durante o seu ministério pastoral. Hoje, inclusive, quando alguém vai a Israel e visita as ruínas da antiga Cafarnaum, bem na entrada da cidade há uma placa grande e onde está escrito assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Exatamente porque ele frequentou muito aquela cidade. As pessoas de Cafarnaum viram muitos milagres e ouviram inúmeros sermões feitos por Cristo. Então, Cristo agora, pensando no povo de Cafarnaum, com quem ele conviveu durante tanto tempo, a pergunta é essa: vocês irão ao céu ou ao inferno? Vocês terão vida ou morte? E a conclusão de Cristo é inferno, morte. Para vocês não há vida. Você percebe o triste fim de um alegre começo.
O começo da relação deles com Cristo foi tão promissor, mas um final tão desesperador. Muitas vezes acontece isso. Os que têm mais luz, mais conhecimento a respeito de Deus, são aqueles que valorizam menos essa luz, esse conhecimento. Já outros que às vezes têm uma medida de luz, de entendimento do Evangelho, da Palavra de Deus limitada, eles valorizam mais do que outros que têm grandes oportunidades. Eu penso que no julgamento divino, o Senhor levará em conta as oportunidades que nós tivemos e como nós reagimos diante dessas oportunidades. Deus julgará os seres humanos mediante as oportunidades que tiveram. Nossa responsabilidade no julgamento final será avaliada em proporção direta ao modo como nós fizemos uso da luz que Deus nos deu. Seremos julgados se vivemos de acordo com a luz recebida. Mas eu devo lhe dizer que nós também seremos... Deus também vai considerar a luz, o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. Porque tem gente que pensa assim, se Deus vai cobrar em proporção à quantidade de conhecimento que eu tive, se eu vivi em harmonia com esse conhecimento, então melhor é não ter conhecimento. Porque menos conhecimento, menos responsabilidade. Mas lembre-se disso. Deus vai nos julgar se vivemos de acordo com a luz que tivemos, mas certamente em sua sabedoria Ele vai considerar o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. Eu quero convidar você para palavras de Jesus que estão agora no Evangelho de João. Acompanhe comigo, vamos começar aqui no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Nesse contexto do julgamento final, do que Deus vai considerar em sua avaliação. João 12, 48, está escrito assim: quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Se você conhece a palavra, você recebeu a mensagem, porém a rejeita, a ignora, a despreza, o Senhor diz, essa palavra o julgará no último dia. Capítulo 15, verso 22, aqui mesmo de João. Capítulo 15, verso 22, Jesus diz, se eu não tivesse vindo e não lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Cristo está falando aqui a respeito do mundo, das pessoas do mundo, que tiveram a oportunidade de ouvir sua palavra, porém a rejeitaram. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque conhecem e, a despeito do conhecimento, vivem no pecado, rejeitam a orientação, a luz de Deus. O conhecimento deve funcionar como um trampolim que nos lança, nos joga para um relacionamento, para uma comunhão com Deus. Eu costumo pensar que conhecimento sem comunhão pode tornar-se maldição em vez de bênção. Pense comigo, e não faz tempo que eu mencionei isso aqui. Quem mais conhece a Bíblia neste mundo? Você sabe? De todos os seres criados por Deus e que vivem neste mundo, quem mais conhece a Bíblia nesse mundo? A resposta pode parecer estranha, mas é verdadeira. O maior conhecedor da Bíblia nesse mundo é o inimigo de Deus, é o diabo, até porque ele viu a Bíblia ser escrita ao longo dos séculos. O diabo sabe tudo o que está escrito aqui no livro sagrado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas veja, apesar dele conhecer a Bíblia, ele não se rende, não se submete. Ele não se sujeita à palavra de Deus, ele não quer relacionamento com Deus. Ele conhece a Bíblia, mas ele não quer conhecer a Deus, ele não quer se relacionar com Deus. E quanto mais o tempo passa, apesar de todo o conhecimento, o inimigo só piora, porque o seu coração vai se endurecendo.
na medida em que ele vai resistindo à mensagem conhecida. Há uma grande advertência que está na carta aos Hebreus, e eu quero compartilhá-la com você. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Provavelmente essa carta foi escrita no ano 63, primeiro século da era cristã, de Roma, onde Paulo estava, para cristãos judeus que viviam na própria cidade. Nessa época, Paulo estava em prisão domiciliar por ser um pregador do Evangelho. E a carta é anônima. No entanto, há muitos estudiosos, eruditos bíblicos que creem, por diferentes razões, que seja de autoria de Paulo. Então, se eu menciono Paulo como autor de Hebreus, é porque estou considerando isso como muitos outros consideram como uma possibilidade. Hebreus capítulo 2, vou ler os versos de 1 a 4, está escrito assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós? Se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Observe que o texto começa assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por esta razão, entenda, é a supremacia do Filho de Deus sobre os anjos. Porque esse é o tema do capítulo 1 da carta aos Hebreus. Então agora Paulo diz assim: importa que nós nos apeguemos, que nós nos agarremos, nos concentremos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, que nós prestemos agora ainda mais atenção, porque quem está nos falando agora é o próprio Filho de Deus. Ele quem tem falado, foi Ele quem desceu até nós e nos falou. E Paulo diz assim: para que dessas verdades jamais nos desviemos. De acordo com os eruditos bíblicos, essa frase pode ser traduzida assim: para que não flutuemos para longe delas, para que não flutuemos para longe das verdades, ou para que não nos afastemos dessas verdades. A flutuação à deriva é um dos meios mais fáceis e agradáveis de locomoção, mas também é um dos mais traiçoeiros, perigosos, porque o barco que se move rio abaixo e parece imóvel, ele pode estar indo para a morte, pode estar indo para o precipício. Então é por isso que a palavra diz assim: vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E agora no verso 2, porque se a palavra falada por meio de anjos, isso em referência às mensagens recebidas no Antigo Testamento, se pois a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, ou seja, fixa, estável, certa, porque a lei ela não pode ser ignorada impunemente. E ele diz assim: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. A palavra aqui sugere um ato deliberado, um erro consciente. E aí ele diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós? Essa aqui é uma pergunta retórica, porque exige a resposta não. Nós não escaparemos. Nós aqui, em contraste com aqueles do Antigo Testamento que ouviram as revelações de Deus por meio de anjos, nós ouvimos por meio do Filho. O próprio Senhor desceu do céu à terra e habitou entre nós e nos anunciou o Evangelho em seu ministério terrestre. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Salvação que custou a vida do Filho de Deus e nos leva à vida eterna. A ideia é assim: a gente não pode negligenciar.
essa mensagem que nós temos tido o privilégio de conhecer, nós precisamos amá-la, interiorizá-la, segui-la, vivê-la. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre o próprio pecador, endurece o coração, torna a vontade depravada, entorpece o entendimento e faz com que a pessoa atenda cada vez menos ao chamado do Espírito Santo de Deus. Por isso a mensagem não pode ser negligenciada. A mensagem de Deus, quando chega para nós, para ser uma bênção, bênção será, se nós a recebermos com boa vontade e buscarmos segui-la. No entanto, essa mesma mensagem que vem para ser bênção, pode tornar-se maldição, se for rejeitada. Porque quem recebe a mensagem com sinceridade, por essa mensagem é salvo, é santificado. Mas quem despreza a mensagem, por essa mesma mensagem é condenado, é endurecido. Daí a razão porque há um veemente apelo no capítulo 3, aqui mesmo da carta aos Hebreus, e eu vou lê-lo para você. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 15, está escrito assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Você percebe como é forte esse apelo? A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado, irmãos. Prestem bastante atenção, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Porque mesmo aqueles que conhecem o Evangelho, se resistem ao Evangelho, eles poderão ter um coração mau e descrente, como do próprio diabo, como disse para você que é o maior conhecedor da Bíblia e do Evangelho neste mundo. E esse coração mau e descrente nos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, diz Paulo, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia e esta é a hora de nós nos entregarmos ao Senhor, a fim de que nenhum de nós tenha um coração endurecido pelo engano do pecado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu quero agora partir para um conselho assim. Essa aqui é uma advertência, você sabe, você ouviu. Mas aqui mesmo na carta aos Hebreus eu quero concluir com um conselho, um incentivo para que nós permaneçamos firmes em nossa fé e não vacilemos, para que nós abracemos a mensagem do Evangelho com toda a força e não desistamos jamais da palavra de Deus. Olha aqui, Hebreus capítulo 10, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, sim! Em vez de resistir ao Evangelho, vamos aceitá-lo. Em vez de negligenciá-lo, abandoná-lo, vamos nos envolver com o Evangelho, vamos recebê-lo com sinceridade e guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando você crê na palavra do Senhor, você está crendo na palavra daquele que é fiel. O testemunho do Senhor é verdadeiro. Deus não é homem para que minta. Foi Ele quem disse que o Evangelho nos salva, nos transforma, nos dá uma nova vida e vida eterna. Então siga crendo, não desista, porque quem fez a promessa é fiel. E agora a partir do verso 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa.
A palavra de ordem aqui é perseverança. Não desistam, insistam, persistam e vençam pelo poder de Deus. E aí no verso 37, que eu gosto tanto e cito sempre aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. O povo de Cafarnaum retrocedeu para a perdição. Que pena! Eles ouviram Jesus, se encantaram com a pregação do Mestre, se apaixonaram por Cristo, mas o tempo passou e o que era tão sublime, tão sagrado, para eles tornou-se comum e até desinteressante. Que pena! O Evangelho anunciado pelo próprio Cristo não os levou a um genuíno arrependimento. Eles permaneceram nos seus pecados e por isso Jesus disse: vocês subirão ao céu? Não. Lamentavelmente vocês descerão ao inferno, porque eles retrocederam para a perdição. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a preservação da alma. Eu estou falando agora com pessoas que são da fé. Eu estou falando com pessoas que não retrocedem, pelo contrário, avançam pela fé, confiantes no Senhor e na sua palavra. Em nome de Jesus eu imploro a você, não desista do seu Deus, não desista da palavra do Senhor, não desista da sua fé, não desista dos caminhos do Senhor, não desista da igreja do Senhor, até porque se nós desistirmos, se nós retrocedermos, para onde nós iremos? Que esperança haverá para nós? Que futuro haverá para nós? O que esse mundo pode nos oferecer de bom? Qual é o homem que pode nos dar o que Deus nos oferece? Em nome de Jesus, não retroceda. Pelo contrário, avance pela fé até que a vitória completa seja alcançada. Os sonhos de Deus para você e para mim são muito maiores e melhores do que o que a gente pode imaginar. A vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor e no Senhor perseveram até o fim. Mas a gente precisa levar em consideração as advertências da palavra de Deus, até porque são muitos exemplos de pessoas que receberam o Evangelho, se sensibilizaram, porém se desviaram e se perderam. Se nós retrocedermos bastante no tempo, há muitos séculos, nós chegaremos, por exemplo, ao tempo de Noé. Noé, o pregador do dilúvio. Eu imagino que durante as décadas em que Noé anunciou o dilúvio, muita gente se sensibilizou com sua mensagem. É possível que muitos tenham considerado seriamente a mensagem de Noé, mas o tempo passou e eles foram se acomodando, se acostumando com aquela mensagem, ao ponto de não se sensibilizarem mais. Tanto é que quando a arca foi construída e a porta da arca foi fechada, somente Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras entraram na arca, além dos animais. Porém, todos os outros seres humanos, tantas, centenas, milhares de pessoas que ao longo das décadas ouviram as pregações de Noé, e muitas certamente se sensibilizaram com essas mensagens, mas todas estavam fora da arca. Quando a porta se fechou e quando o dilúvio chegou, todas, mesmo tendo o conhecimento da iminência do dilúvio, elas se perderam. Por quê? Porque ouviram uma mensagem e descreram dela. Talvez, como eu já disse, alguns tenham crido, mas com o tempo perderam a confiança, não permaneceram, não perseveraram. E quando a porta da arca se fechou, todos estavam do lado de fora, porque eles endureceram o coração. Cada vez que nós resistimos à mensagem de Deus, mais endurecidos nós ficamos, para mais longe nós vamos. O povo de Cafarnaum, os contemporâneos de Noé,
todos eles retrocederam para a perdição. E você está retrocedendo para a perdição ou você está avançando para a salvação? A mensagem do Evangelho tem santificado sua vida e lhe assegurado a salvação, ou a mensagem do Evangelho tem endurecido o seu coração e determinado sua perdição? Lembra do texto de Hebreus? Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Pelo contrário, abram o coração para Deus. Eu sei que estou falando para muita gente que tem tido o privilégio de conhecer o Evangelho, e talvez você já conhece há muito tempo. Muita luz de Deus tem brilhado, tem iluminado os seus caminhos, mas eu lhe pergunto, você tem recebido essa luz com sinceridade e procurado vivê-la? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e tem andado com firmeza e perseverança nos seus caminhos? Você sabe, por exemplo, que deve ser batizado nas águas como um testemunho público de que você tem Cristo como Salvador e você não se envergonha dele. E eu lhe pergunto, você já está batizado nas águas como decisão sua, testemunhando diante da família, dos amigos, de conhecidos e desconhecidos e na presença de Deus, que as mensagens do Evangelho são para a sua salvação e você as aceita? Você tem recebido isto? Você já está batizado e está firme com o povo de Deus e com a igreja de Deus? O convite é esse, especialmente para você que ainda não é membro da igreja, ou que talvez já foi, mas se desviou do caminho. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, mais próxima de sua casa. Você pode encontrar a igreja nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você descobre a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E assim que for possível para você, para a sua família, vá à igreja e diga, irmãos, eu tenho estudado a Bíblia com a Novo Tempo, tenho compreendido a mensagem e eu quero ser membro da igreja, eu quero me batizar, eu quero me unir à igreja do Senhor. O batismo é, acima de tudo, a união com Cristo, mas marca também o início da sua experiência cristã junto com o povo de Deus e a igreja de Deus. Aceite o Evangelho. Que essas mensagens que têm chegado ao seu coração, que elas sejam para a sua vida cristã vitoriosa, que sejam para a sua salvação e não para a sua derrota, não para a sua condenação. Deus abençoe você e abençoe toda a sua casa. E agora a gente vai ouvir a música. O pastor Jader vai tocar e o Fernando Santos vai cantar. É um solo e é uma linda canção. É um chamado de Deus para você. Vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar seu preço e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Este é um chamado lindo. Ouça a voz de Deus através dessa canção. Ouça o Espírito de Deus chamando você, convidando você, dizendo que você deve parar de resistir aos apelos do Espírito e deve se render, deve se entregar. O mais triste, eu penso, não é o fato do pecador ir tão longe e afastar-se tanto de Deus. Eu penso que o mais triste aos olhos de Deus é o fato do pecador demorar tanto para voltar, resistir tanto aos apelos do Espírito Santo. Se você tem ouvido os apelos do Espírito de Deus, em nome de Jesus, volte, entregue-se ao Senhor. Permita que o Evangelho seja para a sua salvação e santificação, e assim será, se você permitir, se você quiser. Porque o Deus que nos chama, Ele nos perdoa e é Ele quem nos capacita, Ele quem nos dá poder para segui-lo e andar nos seus caminhos com perseverança. Mas você precisa aceitar, você precisa tomar a sua decisão. Em nome de Jesus, decida-se pelo Senhor, pela sua palavra, pelos seus caminhos, pela sua igreja, e seja um cristão feliz e vitorioso com Cristo. Vamos orar? Pense em Deus comigo. Pai, seja glorificado o Teu nome, Senhor, porque Tu nos permites em circunstâncias tão boas pensarmos em Ti, na Tua palavra e no Teu chamado. Abraça, Senhor, com força e carinho todos que estão orando comigo, para que nós nos rendamos a Ti e que Tua palavra seja um cheiro de vida para a vida, que Tua palavra seja para a nossa salvação eterna e não para a nossa condenação. Nós oramos em Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus por tudo. Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua casa. Obrigado pelo carinho de sua audiência. Continue com a gente aqui na Novo Tempo. E se o Senhor permitir, a gente se encontra semana que vem. Um abraço. Tchau.